Olá, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de geografia do oitavo ano, tá? E vamos seguir com esse conteúdo aqui para a gente finalizar sobre a questão da população, da mobilidade populacional, que a gente já estava vendo, o crescimento populacional e etc. Então, hoje nós vamos falar em específico sobre a mobilidade. O que seria essa mobilidade? Essa movimentação, fluxo de gente de um lugar para outro, tá? Especificando essa mobilidade, quero que vocês entendam o processo de imigração, né? Emigração. Se vocês conseguirem entender isso, né? Fica muito mais fácil de vocês entenderem o contexto, né? Então vamos lá. Eu vou falar para vocês aqui na página 418, para a gente seguir. Tem um mapa, um panorama dos processos migratórios, né, e de imigração. Por exemplo, os países que recebem muito imigrante, Estados Unidos, Canadá, muitos países europeus, eles recebem gente de fora, tá? E os países que migram para fora, geralmente os países mais pobres, né, que as pessoas de países mais pobres vão buscar uma melhor qualidade de vida. No Brasil, a gente já vê que essa questão migratória tá mista. A gente manda, muitas pessoas vão para fora trabalhar, ganhar vida, como muitos vêm para cá, tá? E existem alguns fatores. Primeiro, que vocês têm que entender que existe aquele tipo de imigração temporária, né? Que pode ser uma peregrinação, pode ser aquela migração que a pessoa vai para trabalhar por alguns meses, anos, ganhar um dinheiro e voltar. E tem a permanente, tá? Que você vai e fixa, cria raízes num determinado lugar. E normalmente as migrações elas são voluntárias. O que isso quer dizer? Eu vou me mudar porque eu quero, tá? Eu vou sair do meu país ou do meu estado porque eu quero. Normalmente não quer dizer que sempre. Infelizmente, existem alguns casos que são necessidades mesmo de sobrevivência. A pessoa não queria sair do seu país, mas por alguns fatores acabam saindo. E é isso que a gente vai ver agora. Então, assim, se vocês olharem ali na 419, tá falando fatores atrativos. O que seria? Países que começam a produzir e precisa de mão de obra para trabalho. Então, acaba atraindo gente para trabalhar. Aqui tem duas matérias, um imigrante mexicano que está trabalhando nos Estados Unidos e uma brasileira trabalhando no Japão. Quer dizer, às vezes a taxa da população que dessa faixa etária que precisa trabalhar em determinados locais está muito baixa, então eles acabam incentivando indo gente de outros países para preencher essas lacunas, tá? De emprego. Então, a questão do emprego é um dos fatores mais atrativos, tá? Assim, para não dizer que é o mais, porque é o mais atrativo para esse tipo de imigração, tá? As pessoas então mudam muito ou dentro do seu país, né, que os movimentos migratórios e as imigrações fora do país, tá? Então, o fator atrativo que eu coloquei aqui é essa questão de ter algo bom. Você vai porque você tá vendo uma nova oportunidade, tá? Como eu disse, a maioria das vezes financeira. E tem os fatores repulsivos que a gente não pode esquecer. Aqui tem uma matéria falando sobre o Haiti. O Haiti, o povo da América Central, que a gente conhece muitos haitianos aqui no nosso país, na nossa cidade, né? Que infelizmente, por causa de uma questão ambiental, eles não se recuperaram ainda, tá? Eles estão vivendo extrema pobreza. Então, esse é um fator repulsivo. Ele é o contrário do atrativo. É como se não tem escolha. Eles precisam para sobreviver, tá? Se vocês assistirem ou assistiram a aula do nono ano, tem muito conteúdo que é muito parecido, porque agora tá encaixando
a carga horária, os conteúdos certinhos, né? Mas eu falei sobre isso na aula anterior do 9º ano, que é o conteúdo que eles estão vendo. Eu só tô citando isso para vocês, caso vocês tenham visto, mas é a mesma lógica, tá? Então, os atrativos, quando tem algo bom, né? Geralmente financeiro, vai atrair a pessoa. O repulsivo, a gente tá vendo um desastre natural, uma tragédia, tá? E às vezes perseguições religiosas também. Se a gente pegar o exemplo do que a gente tá vendo na Europa, na Síria, por exemplo, que tá o pessoal saindo em massa e estão entrando somente no continente europeu, né? Porque eles estão pedindo asilo político, eles estão se exilando, eles não têm condições de ficar no seu país porque tem perseguição política e religiosa, tá? Então, isso é um fator repulsivo e que a gente tem que entender que essas pessoas provavelmente, mas muito, muito provavelmente, se elas pudessem, elas nunca teriam saído das suas terras. Só que uma necessidade muito grande para sobreviver fez com que essas pessoas saíssem dos seus locais de origem, tá? Então, por isso que a gente tem que ter muita empatia. Isso já vai entrar na questão da xenofobia, das vezes a gente tem um preconceito com quem é de fora, né? Mas a gente tem que entender o que levou esse indivíduo a sair da sua terra natal e tentar uma vida nova em outro lugar, né? Então, vocês vão ler página 421, que tá falando dos haitianos, sobre a questão deles como imigrantes aqui no Brasil. E aqui embaixo tem uma pergunta. Em sua opinião, além de fatores citados nas manchetes, quais outros podem incentivar as migrações forçadas? Faça anotações no caderno e com auxílio do seu professor, exponha suas ideias aos colegas. Então, o que faz a pessoa forçar uma migração de sair, tá? Aqui tem uma manchete sobre guerra, uma sobre um deslocamento e conflitos. A gente pode falar a fome faz com que as pessoas migrem dos seus lugares, tá? Melhor situação de vida quando estão em extrema pobreza, guerras, desastres ambientais faz com que essas pessoas saiam forçadamente de suas terras. Então vocês podem dar esses exemplos: escassez de alimentos, escassez de recursos hídricos. Tudo isso vocês podem estar anotando no caderno de vocês, beleza? Agora, pessoal, vocês vão responder. Essas atividades aqui são bem tranquilinhas, eu preciso que vocês façam a atividade da aula anterior e essa a prof vai corrigir na próxima live, tá? Provavelmente na outra semana. E aí a gente já retoma tudo certinho, tá bom? Eu espero que vocês fiquem bem, que qualquer coisa vocês me chamem lá no grupo do WhatsApp, que vocês estão muito parados, para falar sobre o assunto da geografia, tá? Não outros assuntos. Para tirar dúvida, tá bom? Mas nós vamos nos comunicando e a prof vai deixando recadinhos para vocês, tá bom? Beijo, fiquem com Deus.